Vamos lá, vamos meditar na palavra, no texto que lemos. Temos aqui 20 minutos, mais ou menos. E nós lemos um texto que se encontra em Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 1. E nós temos aqui uma grande lição, como sempre, a palavra, a Bíblia está sempre nos dando lições de vida, né, nos ensinando. E aqui Pedro teve uma experiência fantástica com o Senhor. Eu costumo dizer nas congregações onde estamos ministrando que Pedro e sua equipe, eles não eram pescadores amadores, né? Não era hobby, era trabalhos. Eles eram profissionais, viviam da pesca, pescadores profissionais, precisava de ter resultados, né? Trazer peixe para casa, porque para alimento, para vender. Pescadores profissionais, viviam da pesca. Ainda bem que aqui é Ribeirinho, fica fácil de compreender quando estou falando de pescadores profissionais. Aonde quero chegar? Quando pescadores decidem ir para pescar, eles sabem que, eu vou usar aqui a linguagem, né? O mar tá para peixe, né? Não é assim alguém, a gente tá aqui um final de semana, rapaz, vamos para uma ilhazinha aqui no Rio São Francisco, vamos pescar, vamos passar a noite pescando, fazer uma fogueirazinha. Lá vai dar certo, vai pegar peixes e tal, tudo bem. Mas os pescadores profissionais que vivem da pesca, eles sabem o momento certo, o dia certo, eles vão tendo já uma previsão de que realmente vai dar certo. Então Pedro, com sua equipe, saiu sabendo que aquela noite era uma noite propícia, era uma noite que dava realmente para se aventurar no mar para pescar. Mas o texto diz que eles não pescaram nada. Pela manhã, passaram a noite toda e pela manhã eles estavam limpando as redes. Ao invés de estar tirando, separando os peixes pequenos dos grandes, as espécies, né, de peixes ali, sabemos que tem peixes que têm o seu valor específico, né, e dividindo ali com os demais. Isso era para ter acontecido no outro dia pela manhã, mas ao contrário, eles estavam tirando ranchos, galhos das redes, né, não pegaram nada. Só que nessa manhã eles estavam ouvindo um rabino, né, um jovem pregador na beira da praia, pregando uma mensagem diferente. E nessa mensagem ali, meio à pregação, o texto diz que quanto mais Jesus pregava, mais o povo ia se aglomerando. Então a coisa estava boa, a mensagem era uma mensagem de esperança, era uma mensagem que as pessoas estavam acreditando e se aglomerando ao ponto de Jesus ficar na beira da praia, ali quase na água, e o povo cada vez mais chegando pessoas para ouvir Jesus. Ao ponto que Jesus pede a um dos pescadores para subir no barco. Posso entrar no seu barco aqui para pregar? Posso. Foi no barco de Pedro. Entra no barco e, pelo que dá a entender, fazendo aqui uma exegese rápida aqui, parece, Soares, que mesmo ali na margem, na água, e o povo também entrou na água. E Jesus vá mais profundo, e o povo vindo, e que coisa maravilhosa, né? Que mensagem impactante. E no momento ali que Jesus, em meio ao seu sermão, ele usa, eu vou usar aqui a minha linguagem popular, vamos pescar. Pregador, um rabino ali, pregando sermão, pregando o reino, pregando salvação, chega para um pescador profissional que passou a noite toda tentando pegar peixes e não conseguir nada. De manhã, esse rabino vai e diz: vamos pescar, lance a rede. Com minhas palavras, Pedro disse: olha, o Senhor é um ótimo pregador, vejo que o Senhor conhece as escrituras, mas de pesca a gente entende. A gente já fizemos isso ontem, não aconteceu nada, não pegamos nada, mas, segundo a sua ordem, meus queridos, realmente a palavra de Pedro foi uma palavra de fé, de muita fé. Porque ele poderia dizer: não, nada a ver, você não você está falando com quem entende, você está falando com quem sabe da pesca. Eu não vou jogar rede aqui.
Jogamos a noite toda, não pegamos nada. Agora o Senhor vem pedir para a gente lançar a rede. Poderia fazer isso, Pedro, mas ao contrário, Pedro disse: porque o Senhor está mandando, segundo a sua ordem, eu vou lançar. Então, de fato, Pedro ali viu algo diferente naquele homem, né? Como é que pode um homem que ele acabou de conhecer ali, ou quem sabe Pedro já poderia ter visto Jesus pregando antes, né? Isso pode acontecer, por que não, né? E ele disse: não, porque o Senhor está mandando, eu vou lançar. Ele lança e nós já sabemos tudo o que aconteceu, né? As redes se rompendo, peixes né, a ponto de colocarem no barco os peixes e quase o barco virar com tanto peixes. Eu vi alguém dizendo que esses peixes que estavam longe, quando Jesus disse vamos pescar, automaticamente Cristo deu uma ordem e chamou todos os peixes, convocou todos os peixes ali. Joga aqui do lado a rede, eles estão aqui. E Pedro, vendo que aquilo não era normal, disse: Senhor, se afaste de mim, eu sou pecador, não sou digno de estar perto do Senhor. Mas Jesus fez ao contrário, disse: não, Pedro, nada disso. Eu quero você, eu quero contar com você, preciso de você. Você vai agora pescar almas, quero que você seja um ganhador de almas. E a história de Pedro me comove bastante, porque Pedro parece como as estações do crente, né? Tem dias que a gente fala: o Senhor é meu pastor e eu não sinto falta de nada, tá tudo bem, tá maravilhoso, minha vida tá perfeita, glória a Deus, como é bom servir ao Senhor. E, né, aquela paz que excede todo o entendimento, como está escrito, né? A paz que eu tenho, o mundo não pode dar. Tem dias que a gente está assim, mas tem dias que esse mesmo crente fala: a minha alma está abatida. Então a vida, todos nós, né? Tem dias que a gente tá lá em cima, a autoestima, tem dias que a gente tá desanimado, tem dias que faz parte da vida, né? E Pedro é um reflexo bem interessante disso, porque Pedro depois disso Pedro ficou muito fiel a Jesus, né? Muito fiel mesmo, porque Pedro, deixe as redes e siga-me. Pedro levou isso ao pé da letra. Eu vou pular aqui várias etapas para a conclusão, que o tempo não dá, mas nós encontramos em João capítulo 6, versículo 68. Para nós hoje é fácil entender o que Jesus estava dizendo. Agora, imagine comigo, no momento dessa mensagem, para os ouvintes contemporâneos que estavam, a multidão que estava na época ouvindo. Imagine essa pregação, vocês que estão aí nos ouvindo, seja por qualquer meio, né, nas caixas ou pela internet, reflita comigo. Um homem dizendo: o meu sangue é bebida e a minha carne é comida. Que mensagem é essa? Hoje é fácil, a gente entende que é a comunhão, que é o corpo de Cristo, que é o pão, que é o partir do pão, que é o vinho, simboliza o sangue. Hoje é fácil, mas os contemporâneos já ouviram isso. E a multidão disse: duro é ouvir esse sermão, esse homem é louco, isso é loucura. Eu poderia, talvez, se eu fosse daquela época, eu poderia ser um desses. Dizer: não, como pode isso? O homem está dizendo que a carne dele tem que ser comida, o sangue é bebida, esse homem é louco. Eu poderia sair, mas eu poderia também ser um daqueles, ou fazer o que Pedro fez. Quando Jesus vê todo mundo indo embora, Jesus volta para os discípulos e fala: e vocês vão me abandonar também? Aí Pedro diz: para quem iremos nós? Pedro disse: não tenho para onde ir. Pedro falou: a sua mensagem é única, a sua promessa é única. Ninguém nos prometeu aqui, nem os profetas, nem os nossos pais prometeu vida eterna para alguém. Ninguém prometeu aqui que um dia nós viveremos para sempre, que, né, é uma mensagem, não temos para onde ir. Pedro estava dizendo: olha, eu não entendi também não essa mensagem, mas não tenho para onde ir não. Posteriormente o senhor vai ter que explicar isso aí, vamos entender o que isso significa. Mas mesmo sem entender,
eu não tenho para onde ir, só o Senhor tem palavra de vida eterna. Esses eram os momentos altos de Pedro, né? Certa vez Jesus disse, juntou os discípulos e disse: o que vocês ouvem a respeito de mim aí? O que o povo anda falando sobre mim? Aí um dos apóstolos disse: não, alguns dizem que o Senhor é um grande profeta, outros dizem que o Senhor é um homem sábio, outros dizem que o Senhor é o Elias. Aí Pedro entra em cena de novo e diz: tu és o Filho do Deus vivo. Na verdade o contexto é assim, né? Vai dizendo, né? Aí Jesus disse, isso foi os apóstolos que falou, né? Dizem. Aí Jesus volta para os apóstolos e diz: e vocês, vocês, os 12 aqui, o que vocês dizem sobre mim? Né? Quem eu sou para vocês? Aí eu fico vendo a cena, Pedro sabe, enchendo o pulmão e dizendo: tu és o Filho do Deus vivo, tu és o Cristo. Né? Que momento maravilhoso, né? Outro momento especial também é quando em Mateus capítulo 14, 22, aonde Jesus aparece. Jesus mandou os discípulos ir na frente e vão atravessando, que eu vou chegar lá também, mas só que Jesus veio por cima da água, né? Só que ali eles ficaram assustados, né? Não sei se o tempo estava ruim, viram aquele vulto, não conheceram e ficaram desesperados, amedrontados, e aquele alvoroço: é um fantasma. E Jesus disse: não temas, sou eu. Aí Pedro diz: se és o meu Senhor, me permita também andar sobre as águas. Aí Jesus falou: pode vir. É muito fácil criticar. Pedro teve medo, Pedro foi covarde. Mas quero ver a coragem do homem estar em alto mar e confiar em um vulto, nenhuma voz, que até ali não deu para identificar. Pedro disse: se és o meu Senhor, permita que eu ande também sobre as águas. E aquele vulto, aquela voz disse: então venha. Pedro tem a coragem de tirar o pé do barco, de colocar na água ali e andar sobre as águas. Eu fico também, eu assimilo muito isso com o Tomé, né? A gente fala: Tomé, quem sabe quando Tomé estava com dúvidas: não, meu Senhor não ressuscitou, eu tenho que ver, eu preciso ver. Não, as Marias, eu vi ele, eu falei com ele: não, eu tenho que tocar nas feridas lá, eu tenho que ver, eu estou sendo incrédulo aqui. É muito fácil falar isso, mas lá atrás, quando os apóstolos decidiram, Jesus disse que ia voltar para subir para Jerusalém, e alguns dos discípulos disseram: não, Senhor, não podemos voltar para lá não, a gente acabou de ser ameaçado, vamos voltar lá, eles vão prender a gente, podem até nos matar. Tomé abriu a boca e disse: vamos lá e morrer junto com o Senhor. Porque nós temos o costume de só dar ênfase ao lado negativo, a falha, a limitação das pessoas. Mas glória a Deus que Jesus vê, sonda, entende o ser humano. Às vezes o ser humano, isso é um normal. Não é o certo, mas é o normal. O lado, o fulano de tal, ele é gente boa, mas aquela dona fulana é mais... Meus irmãos, graças a Deus que Deus não vê como o homem vê, né? Então é muito fácil criticar, falar, mas tem os momentos bons, tem pessoas que têm virtudes. Eu prefiro 1000 vezes falar das virtudes das pessoas do que algum erro que alguém cometeu. Porque é assim que a Bíblia ensina. Agora vem os pontos fracos no momento de Pedro, né? Quando Pedro nega Jesus, quando Pedro fala que Cristo não deveria morrer, Jesus diz: para trás de mim, Satanás, porque é claro que ele tinha que morrer. E no momento que ele nega, que Jesus falou que ele iria negá-lo, Pedro disse: não, de maneira nenhuma vou negar o Senhor. Ainda que todos aqui abandonem o Senhor, eu não vou abandonar o Senhor. Jesus disse: Pedro, você vai me negar hoje. O galo canta 3 vezes e depois você me nega. Não, ainda que não negarei.
Agora, eu vou aqui ser um pouco polêmico, Soares, porque é interessante. É, quando Judas entrega Jesus, concluindo 4 minutos aqui, Judas entrega Jesus, vem as autoridades romanas, vem arruaceiros ali, disseram com pau, vai, né, vem um grupo de pessoas ali, além de, sabe os vândalos mesmo ali, vamos lá, vamos pegá-lo, as autoridades na frente, sim, né, os militares lá, você pode dizer militares assim, os soldados romanos, as autoridades, e também tem arruaceiros ali, tudo querendo prender Jesus. Uma multidão dessa vindo, né, Judas beija a face de Jesus, apresenta Jesus, né, às autoridades. Se Pedro fosse covarde, Pedro já corria nessa hora. Isso é a minha interpretação do texto. Mas o que foi que Pedro disse? Ainda que todos, eu vou morrer com o Senhor. Pedro toma a frente, tira a espada. Você acha que Pedro disse, não, vou só arrancar a orelha aqui desse rapaz? Ele deu na cabeça, ele deu para matar, meu amigo. Não, eu vou cumprir aqui. Tomou a frente de Jesus, ele contra soldados romanos, contra uma multidão, ele tomou a frente, disse, vou defender meu Senhor aqui. Tirou a espada e atacou. Ah, mas então, e aí, onde é que está o erro de Pedro? O erro de Pedro é porque Jesus ensinou, e eles não entenderam. Quando Jesus fala, Pedro, guarda a espada, e matou Pedro. Como é que é? Guardar a espada? Oxe, vamos morrer aqui, assim, sem lutar? Não vamos nem se defender, Senhor, com minhas palavras aqui? Não é para lutar. Se eu quiser, Jesus dizendo, eu rogo ao meu Pai envia legiões de anjos e resolve tudo. Não, então é para se entregar, é para dar vida, e Pedro, epa, aí não. Eu não estou pronto para isso não estou preparado para isso não. Guardar a espada, aí meu amigo Pedro disse, opa, aí não. É aí que Pedro se afasta, teme e abandona Jesus, né? Porque ele não entendeu que Cristo iria se entregar. Mas depois da ressurreição, é maravilhosa, a palavra é muito maravilhoso porque termina como começou. Pedro lá, frustrado, Cristo, né, havia morrido, o ministério acabou a igreja, vamos para onde? Vamos pescar de novo. Aí vai pescar. Nessa pescaria, Jesus já ressuscitado, é claro, João olha assim para a margem, o texto diz que eles também passaram a noite toda e não pegaram nada. Mas tinha um homem lá na margem já com fogo aceso, com peixinho assado e pão. E esse homem diz, tem peixe aí, pegaram alguma coisa? Não pegamos nada. João olhou assim e disse, Pedro, é Jesus, Pedro. O texto diz que Pedro não esperou nem o barco chegar lá na margem. Pedro pula na água, com roupa de baixo ali, sai nadando para se encontrar com Jesus. E eu fico imaginando essa situação, né? O olho no olho ali de Jesus e Pedro. Né? Pedro olha para Jesus, Jesus olha para Pedro. E aí, Pedro, você me ama? Ele disse, eu amo o Senhor. Pela segunda vez, você me ama? Pedro, eu amo o Senhor. A terceira vez é crucial porque Jesus disse, Pedro, você me ama? Pedro disse, o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo. Eu não quero ser sensacionalista, mas ali Pedro estava dizendo, Senhor, eu tive medo ali, eu não entendi aquilo ali. Eu tive medo de morrer, eu tive medo de dar a minha vida, mas eu neguei o Senhor mesmo amando. O medo foi superior ali, mas eu amo o Senhor. E Jesus entendeu Pedro, disse, Pedro, cuide do rebanho. E daí Pedro vai para o mesmo lugar onde ele negou Jesus, abre a boca e diz, olha, o homem que vocês mataram, ele é o Filho de Deus. Tendo o risco de pagar a mesma sentença que Jesus teve, mas Pedro agora entendendo que evangelho é isso, se possível dar a vida, ele vai lá, aonde ele negou, para o povo que ele tinha dizido que nunca tinha visto Jesus e prega, olha, vocês mataram o Filho de Deus, Jesus Cristo é o Senhor. A mensagem foi extraordinária, mais de 3.000 almas aceitas a Cristo, e a história diz que Pedro foi condenado, sentenciado à morte, e a história conta que Pedro, na hora da crucificação, ele disse, não sou digno, não me crucifique como o meu Senhor foi crucificado, eu quero ser crucificado de cabeça para baixo.
Então, essa é a mensagem de hoje. Passamos aí do tempo. Deus abençoe a todos e amanhã estamos de volta. Um forte abraço a todos.